Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz um tema muito importante que tem sido bastante falado por aqui, que é a inteligência artificial, mas dessa vez o como é que ela pode ser aplicada a processos críticos e complexos dentro das empresas. Então, quando ela deixa de ser curiosidade e vira ali um elemento central e estratégico para a gestão e para os negócios. E para isso eu tenho a honra de receber aqui hoje ninguém menos do que o Denis Hershkovich, CEO da TOTVS. Muito bem-vindo, Denis. Obrigado, e você acertou perfeitamente a pronúncia. A gente fica aqui treinando, nunca é fácil, sobrenome difícil de pronunciar, mas uma alegria enorme, sempre uma honra receber você. E com a gente também aqui, um prazer enorme, o Gustavo Bastos, que é o vice-presidente de TI e plataformas da TOTVS. Muito bem-vindo mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Gabi. Mais uma vez, está super prazer estar aqui contigo, bater um papo. Não, e aí então já assim, sem demoras, vamos entrar no nosso objetivo aqui, que é explicar esse momento da TOTVS com a inteligência artificial, né? Acho que não dá mais para falar em tecnologia sem falar em inteligência artificial, não dá mais para falar de negócios sem passar por isso. E a TOTVS, né, com o espaço que ocupa, a relevância que vem, decidiu aí entrar num lugar mais estratégico ainda. Que lugar é esse? Que momento é esse? Onde estamos nesse abril de 2026 em relação a essa pauta por aqui? Maravilha, olha, é isso que você falou. A inteligência artificial ela já é parte da vida da TOTVS, parte do dia a dia da TOTVS, e não é hoje, não foi a semana passada, já faz anos que isso faz parte do dia a dia da TOTVS. É por isso que a coisa se tornou algo tão cotidiano mesmo para nós, né? E qual é o papel? Porque eu acho que a coisa mais importante no nível estratégico, né, e que direciona os nossos esforços é entender exatamente qual é o papel. O que nós queremos fazer, o que nós queremos ocupar dentro do espaço que o cliente efetivamente nos dá. É muito claro. A gente está hoje preparado para construir os agentes que desempenham tarefas dentro desses nossos clientes. Essa é uma mudança incrível no papel de uma companhia como a TOTVS. Até hoje, né, ao longo dos mais de 40 anos de vida da TOTVS, 40 anos super bem-sucedidos, a gente nunca teve oportunidade de sair do que a gente chama da camada da aplicação, e chegar na camada da própria tarefa, da execução dessa tarefa. A gente não tinha essa oportunidade. O que a AI trouxe, em particular, a AI generativa, é exatamente isso. A possibilidade da gente transpor essa camada da aplicação e a gente passar a criar esses famosos agentes que desempenham essas tarefas dentro do nosso cliente. O Gustavo certamente vai poder dar aqui uma série de exemplos concretos do que são esses agentes. E do nosso lado, né, a história de IA é um negócio muito pragmático, né? A gente não vai ver a TOTVS desenvolvendo ferramentas para que um gatinho possa estar dirigindo uma Ferrari, né, e virar meme, né? A gente aqui tem uma preocupação muito forte, pragmática com o que é o negócio. E talvez esse seja o ângulo legal da gente explorar. Quando a gente fala do ângulo de IA na vida da pessoa física, ela tem um impacto. Quando a gente fala do ângulo de IA na pessoa jurídica, né, e com pessoas físicas atuando dentro daqueles processos, são outros impactos. Como o Denis comentou, não dá para a gente fazer um agente muito genérico aqui. Ele vai ter que ter uma finalidade específica de negócio, vai ter que ajudar a cumprir uma tarefa no dia a dia e que traga benefício não só para a pessoa que está responsável por cumprir aquela tarefa, mas também traga benefício para a organização que depende daquela tarefa cumprida para o seu propósito de negócio. Então, o que a gente... quando você comentou, né, qual é o papel que a gente pretende ter? É justamente o papel que a gente tinha antes de ter a IA generativa, agora com uma capacidade exponencial, ampliada, de impactar cada um desses processos, ajudar as empresas a fazer isso de uma forma mais eficiente, ajudar o dia a dia a ser mais completo com coisas que eventualmente nem eram possíveis de serem cobertas só com as pessoas usando as ferramentas. Então é um pouco disso que a gente está vendo essa diferença, né? O impacto tem que ver com o negócio, tem a ver com não só o benefício da pessoa física ali, usuária da IA, mas também da pessoa jurídica na qual aquela pessoa física está inserida.
E isso responde um desafio do mercado que tem, né, sido muito falado sobre as questões de segurança, porque a gente vê muita gente não entrando tão forte, né, em aplicações de tecnologia nas suas estruturas, em especial em agentes e afins, por uma questão de segurança de dados, de informação. Esse é um lugar que agora se pretende ocupar? Na verdade, vai muito além da segurança, né? O que o Gustavo estava falando eu chamo da diferença entre você ter AI aplicada no CPF versus a AI aplicada no CNPJ. O papel da TOTVS é criar esses agentes que desempenham essas tarefas no nível do CNPJ, não no nível do CPF. O que nós vimos até agora é basicamente o consumo de AI no nível do CPF. A gente vê muito pouco consumo de AI no nível do CNPJ. Mesmo quando a AI ela é consumida dentro da empresa, ela está sendo consumida, como você falou, no nível do indivíduo. Para que no ele nível do aumente CPF. a produtividade das tarefas dele, não Dele, necessariamente individual. trazendo Tirando as valor, dúvidas né? de cada pessoa que... Vou dar exemplos. Quando você está usando AI, mesmo que seja dentro do escritório, para uma tarefa no escritório, você normalmente está usando para resumir um e-mail, para fazer um sumário de apresentações, para te ajudar numa pesquisa sobre algum Produzir tema. uma imagem. Produzir uma imagem, o que quer que seja. Isso é o que eu chamo do uso da AI no CPF, não é no CNPJ. Isso não está inserido dentro de um processo corporativo. Por quê? Porque o processo corporativo ele demanda, na maioria dos casos, especialmente quando a gente está falando de tarefas ligadas à gestão, ao ERP, ao que é o contexto da TOTVS, ele exige alguns atributos. Ele exige um nível de precisão, de acuracidade naquela tarefa, na maioria das vezes acima de 99,9%. E detalhe, não é 99,9% hoje. É 99,9% hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, para sempre, o tempo todo. É o que a gente diz que é a acuracidade com a persistência. Aí você vai, obviamente, por um nível de, como você mesma trouxe, segurança. Mas não é só segurança. É segurança com governança. É segurança com governança e observabilidade, com capacidade de auditoria do que está sendo feito. Né, Sim, explicar, controlar. Quando a gente fala de acuracidade com persistência dentro desse contexto de segurança, governança e auditoria, você também tem que garantir que esses agentes estejam o tempo todo sendo atualizados, estejam up to date, permanentemente, para sempre. O ambiente de negócio vai mudando o tempo todo. Não adianta você criar tudo isso hoje. Isso tudo tem que estar vivo e no estado da arte para sempre. Mais um detalhe, tudo isso tem que ser mantido num custo que seja competitivo. A maior parte das análises que nós vemos hoje que trazem o contexto da AI, trazem muito mais o que a AI pode construir. Mas eu vejo muito pouco o custo para se construir tudo isso. Hoje, para você ter ideia, um ERP que controla tudo que são os processos internos dentro de uma companhia, todo financeiro, contábil, fiscal, produção, logística, vendas, tudo isso custa em torno de 0,2% da receita de uma empresa. É um valor proporcionalmente muito pequeno para uma quantidade de tarefas gigantesca, com uma criticidade e uma complexidade enorme. Imaginar que você vai conseguir fazer tudo isso, por exemplo, utilizando ferramentas de AI num custo que seja compatível, parece algo difícil. Então, de novo, quando a gente pensa na aplicação de AI no mundo corporativo, você tem todos esses desafios e isso, no final das contas, se traduz num ritmo de adoção de AI no nível do CNPJ mais lento. E era absolutamente de se esperar. Todo novo ciclo tecnológico até hoje foi exatamente assim. O ritmo de adoção é bem mais rápido no nível do CPF, porque o risco envolvido é muito mais baixo, a consequência de um erro é muito menor e, naturalmente, um ritmo muito mais cuidadoso quando a gente fala da aplicação no nível do CNPJ. E quando você olha, né, para esses aspectos que o Denis comentou de acuracidade,
resiliência, né, disso ao longo do tempo, você ter uma repetitibilidade das coisas com a previsão que se precisa. É claro que você tem vários processos diferentes dentro de uma empresa e você pode ir sofisticando, e isso é o convite que a gente tem feito para todas as empresas. Apesar de serem elementos mais críticos, você pode começar com coisas mais simples, né? Então, o exemplo que eu gosto muito de dar, a Dani já viu, tá careca já de saber desse exemplo, né? Você falar de uma acuracidade de 20, 30, 40% de uma automação num determinado caso de uso, tá tudo bem, né? Por exemplo, conferir documentos. Se você tiver 100 documentos para conferir e de repente você só precisa conferir 60, que os outros 40 já tá tudo bem, já é um belo benefício. Agora, se você tem uma folha de pagamento para entregar e você não teve 100% de acuracidade, só significa que alguém vai receber errado. Né? A gente não tem o privilégio, né, de o desenho do gatinho que eu brinquei aqui, ele sair um pouquinho torto, um pouquinho diferente. A gente tem que ter a capacidade de entregar um resultado preciso, acurado, várias vezes, né, ao longo do tempo, que possa ser explicado. Então isso realmente e num custo que faça sentido, né? Porque também isso é um tema também que se discute pouco. A indústria inteira de IA, né? O nosso consumo ali como pessoa física no ChatGPT ou no Claude ou em qualquer uma das ferramentas ainda tem um grau que não está claro ali de custo, o quão subsidiado essas consultas, especialmente aquelas que são gratuitas, elas estão, né, contribuindo ali para o resultado daquela empresa. Isso, ao longo do tempo, não se sustenta, né? Isso precisa ter respaldo, né? Claro. E que tipo de operações específicas, assim, vocês citaram a coisa de folha de pagamento, financeiro, mas o que mais, assim, do que exatamente estamos falando, sabe? Qualquer processo de negócio que esteja dentro das cadeias de valor dos produtos que a TOTVS oferece hoje no seu portfólio, ou que uma empresa oferece no seu portfólio, ele é passível desse tipo de situação, né? Aqui no nosso caso, a gente pode falar de qualquer um dos itens, né, dos softwares RPs, CRMs, RH, o portfólio inteiro de uma RD Station, né, todo o portfólio da Lynx que está chegando aí, que é muito parecido com o portfólio de RP, né, de outros segmentos de negócio. Em qualquer uma dessas cadeias, a gente poderia ter esse exercício que o Denis abriu a conversa aqui comentando, onde a gente avançaria um pouco mais, além de prover ferramentas para que os usuários dessas empresas trabalhem, que eles possam, de fato, ter uma combinação de atividades ali, né? Você possa pensar daqui a pouco em squads mistas, squads de trabalho que são formadas por pessoas com toda a experiência que elas têm, conhecimento de negócio, e também agentes que vão estar junto com elas no dia a dia, ajudando a exercer essas tarefas e cumprir essas missões. Com diferentes níveis de autonomia. Isso também é uma coisa que para nós é muito clara. Você não precisa nunca ter só o 0 ou o 100. Você vai ter tarefas que, exatamente pela complexidade, pela criticidade, vão ter um grau de autonomia, supervisão humana maior e uma autonomia da inteligência artificial menor, e outros que não. Isso é tudo bem, não tem nenhum problema de você ter essa diferença. É por isso, inclusive, que a gente fez no ano passado um update da nossa cultura, né? E um dos valores, por exemplo, que nós trouxemos foi uma formulinha de IH mais IA, inteligência humana mais inteligência artificial. Para nós, essas coisas são absolutamente complementares. Não existe só um ou só o outro. Os dois juntos são muito mais poderosos. Mas é legal, inclusive, falar isso, né, para quem a nossa audiência aí, né? Agora, inevitavelmente, as coisas vão mudar, né? Do mesmo jeito que quando a gente não tinha nenhum tipo de tecnologia, uma série de tarefas, elas aconteciam de uma dinâmica diferente. A gente vai precisar se preparar para essa dinâmica nova. A gente tem essa crença objetiva de que a IH vai ser, né, aprimorada, vai ter novas possibilidades a partir da IA, mas o jeito de trabalhar, a forma de conduzir isso vai mudar. E as pessoas têm que ter essa abertura, né, esse modo de pensar diferente para poder abraçar isso. Porque senão, também não adianta muito a gente oferecer um agente que vai ajudar ali na folha de pagamento, ou nós oferecemos alguma coisa que vai ajudar na parte de logística, e as inteligências humanas que estão nesses processos terem uma resistência ali de adotar esses conceitos, adotar essas coisas no seu dia a dia, né?
É todo um processo de aprendizagem conjunta, né, para existir essa cooperação. E repensar, ver como é que as coisas vão acontecer de um jeito diferente. Eu brincava outro dia com o nosso pessoal de suporte, né? Não fica preocupado se vai ter um agente digital que vai substituir o teu trabalho. Por que você não pensa que você vai ganhar uma equipe que pode te ajudar a trabalhar, né? Que quando você vai embora no final do teu expediente, você vai deixar um funcionário digital teu cuidando ali dos chamados do teu backlog. Quando você chegar amanhã, você vai ter menos coisa para lidar, você vai estar preparado para cuidar de uma outra coisa que vai aparecer no seu dia a dia. Então, também tem um pouco dessa mudança de paradigma que, junto com tudo que a gente está levando, a gente precisa que as pessoas compreendam que essas fronteiras de pessoa jurídica e pessoa física, né, o CPF e CNPJ, não é tão fácil assim separar isso, né? Por falar em mudança de paradigma, né? Recentemente a TOTVS anunciou o lançamento dessa primeira AI B2B brasileira, essa Foundation, que é a Lean. E aí tô curiosa aqui para saber o que exatamente é o Lean, o que é esse conceito de fundação, de Foundation, do que estamos falando? Bom, basicamente a gente tem que voltar para a primeira pergunta que você fez, que foi qual o papel da TOTVS dentro desse mundo de AI. E eu te disse que o papel é já exatamente a gente se tornar o maior construtor e o maior provedor de agentes que desempenham tarefas dentro dos nossos clientes. Para que isso possa se tornar uma realidade, era necessário o desenvolvimento desse foundation. Um foundation nada mais é do que a principal infraestrutura que garante essa capacidade de construção e de operação desses agentes. Então, óbvio, eu vou deixar o Gustavo, que é o pai da criança aqui, um dos pais, da criança, tem mas várias vou deixar o maternidades. Gustavo contar o que são as camadas que compõem o Lean, mas na essência, Foundation, como o nome diz, é exatamente a fundação, a infraestrutura, onde essa grande capacidade de construção e de operação, oferta desses agentes vai estar disponível. Eu vou comentar um pouquinho do que são essas histórias, mas eu vou fazer um complemento dessa história do Foundation. A quantidade de assuntos que a gente precisa tratar, com a quantidade de produtos que a gente tem, né, a quantidade de processos de negócio que tem numa empresa, a gente imaginar que a gente é capaz de fazer a cobertura de todos esses processos sozinho, também é uma coisa que alimenta esse conceito de Foundation. Por quê? Porque a gente vai deixar ali uma trilha pronta, a gente vai deixar caminhos para isso funcionar de uma forma apropriada junto com os nossos portfólios de produto, mas a gente também vai trazer, né, os usuários, empresas, um networking que está junto com a gente trabalhando em todos esses contextos de negócio, também capaz de interagir com esse Foundation. Por isso que não é um produto final que vai ser entregue. Também tem produtos finais que são gerados com esse Foundation, produtos gerados pela própria TOTVS, gerado pelos seus canais oficiais, ou até, eventualmente, por aqueles que vão usar os nossos produtos lá no dia a dia das suas empresas. Eles também vão ter a capacidade de usufruir desse Foundation. Basicamente, a gente cria os elementos fundamentais ali para a construção em si de um agente, né? Então, o primeiro grande domínio ali do Lean é um construtor de agentes, um agent builder ali, é onde a gente vai facilitar o dia a dia de quem quer criar um novo agente, permitir que ele possa fazer de uma forma estruturada, fazendo as integrações com os nossos portfólios, permitindo que ele use diferentes modelos, né, a escolha ali de LLMs diferentes. Então tem um trabalho muito ali de construção, como criar o seu agente. Tem um trabalho de governança, né, como a gente falou, governança, segurança, entender o que está acontecendo, se isso é legal, se não é legal, se faz sentido num contexto, né, maior, além do que a finalidade funcional daquele agente, também faz parte, é um segundo componente. E tem um terceiro que a gente chama da camada agêntica, ou do enterprise layer ali, que é, se eu tenho um cenário onde eu vou ter softwares tradicionais, eu vou ter pessoas e vou ter agentes digitais trabalhando, eu preciso entender essa dinâmica, eu preciso entender como é que as coisas aconteceram. Como o exemplo que eu dei anteriormente aqui, eu fui embora e deixei um agente digital trabalhando, mas eu preciso entender o que ele fez, eu preciso entender como é que ele chegou àquele determinado resultado. Dependia de uma decisão de alguém fazer a conclusão daquele resultado? Então a gente tem esse terceiro domínio aqui, que é
entender essa dinâmica entre pessoas, agentes digitais e uso do nosso software tradicional. Então são esses 3 elementos: construção, governança do que foi construído e visibilidade daquilo que está acontecendo no ambiente em função desses novos agentes entrantes aí. E deixa eu contar uma curiosidade que eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas o nome Lean, né, ele tem uma história, né? Ele foi escolhido baseado numa história. Não é gratuito. Não é gratuito. Então, Lean vem exatamente do nome de uma cientista americana, né, que morreu, se não me engano, em 2015, chamada Lynn Margulis, né? E essa cientista, ela criou uma teoria nova, né, de endossimbiose, que foi questionar a teoria da evolução de Darwin, né? Até essa teoria se imaginava que todos os grandes saltos na evolução dos seres vivos na Terra tivessem vindo daquela lei do mais forte, né? Então, naquela disputa, o mais forte sempre ganhando, sobrevivendo, e aquilo levando à evolução, uma evolução quase linear, né? E ela criou essa teoria dizendo que, na verdade, os maiores saltos da humanidade vieram da simbiose de 2 organismos independentes, normalmente um, por exemplo, cuidando de um tema como segurança, né? E o outro cuidando de um tema como, por exemplo, energia, e esses organismos se fundiam, e o organismo resultante dessa fusão gerava um resultado, um poder brutalmente maior do que esses 2 organismos separados, né? E a gente, voltando pro tema lá do IH mais IA, a gente achou que esse nome homenagearia essa teoria e conversaria perfeitamente com essa nossa visão de AI, junto, obviamente, com a inteligência humana. E não só isso, né? Além do elemento constitutivo ali de IH mais IA, todo o esforço tecnológico que a gente já produziu até hoje, né? Todos os produtos, todo o conhecimento de décadas de existência, ele não vai ser desperdiçado nesse novo cenário. Também tem a combinação dos elementos e dos assets técnicos que a gente já tem presentes, né? E isso é uma coisa, inclusive, que está bastante debatida, né? Quem viverá, quem morrerá. Tem gente, né? Todos morreremos, todos viveremos daquela situação estranha todos os dias aí nessa indústria. A gente vai dormir na sexta achando que vamos evoluir como humanidade e na segunda vamos todos morrer, né? Mas tirando esses extremos aí, a gente também tem uma clareza muito grande de que tudo aquilo que já está disponível vai poder ser alavancado, vai poder ser aproveitado. E na mesma linha aqui da simbiose, né, a gente aproveitar os elementos que já estão na mesa e que os clientes já investiram e que já são parte da rotina deles, eles poderem continuar avançando, isso também ser parte do processo com a adoção de IA, com a adoção de agentes digitais, enfim, tudo isso também faz parte do conjunto. Não, eu acho que volta para o que você disse da história de infraestrutura, né? É quase como você ganhar uma turbinada na sua máquina, na sua ferramenta. Ela não faz por você, mas é com você e te dá mais potência, né? Muito bem legal. Agora, eu fico pensando, isso traz a necessidade de uma maior maturidade digital das empresas? Isso está focado para companhias que já têm um nível mais elevado dentro dessas estruturas ou não? É para qualquer um? Para quem que isso está disponível? Na verdade, a AI e o Lean em particular, eles foram desenhados para qualquer empresa, especialmente no caso do Lean, para qualquer cliente da TOTVS, ou qualquer prospect da TOTVS. Se você ainda não é cliente, você pode virar, que você vai estar... Dá para chegar pelo Lean. Você vai estar bem coberto com o Lean também. Agora, óbvio, né, como qualquer nova tecnologia e uma nova tecnologia sofisticada e tudo mais, sim, você tem algumas coisas que você precisa garantir que estejam lá para que o aproveitamento dessa tecnologia seja o melhor possível. Então, coisas como, por exemplo, você está numa nuvem, né? Você está, no caso, por exemplo, dos ERPs da TOTVS, na última versão dos produtos, temas ligados a você estar com toda a tua estrutura de dados organizada. Vamos lembrar que dados são
o combustível de AI, né? Especialmente se a gente estiver voltando para os atributos, né? A questão de acuracidade, persistência dessa acuracidade, um custo que seja competitivo, tudo isso demanda uma organização da tua base de dados também muito importante. Então, tem alguns passos que são importantes de serem dados pelo cliente, mas a gente tem certeza que ao longo do tempo, né, essa é uma jornada que não é uma jornada de dias, é uma jornada de anos. A gente não tem dúvida que toda a nossa base de clientes ela vai evoluir e vai estar numa situação onde exista a habilitação de todos eles para poder se aproveitar de AI e efetivamente ganhar toda a produtividade, toda a eficiência e os novos negócios que isso pode trazer. E cada um no seu ritmo, né? Você tem indústrias que têm talvez uma preemência maior, tem indústrias um pouco menores, mais tradicionais, mas no final todo mundo consegue usufruir disso. E é legal, né? Você perguntou aí o preparo, né? Como é que a gente faz isso? Inevitavelmente, como qualquer outra tecnologia, se você está mais organizado, se você cumpre ali os requisitos, o resultado final que você tem é sempre mais interessante. Quer ver um caso muito fácil de compreender isso? Você pegar uma pessoa que analisa contratos, né? Se a pessoa sozinha analisando, ela precisou de estudar, precisou entender, conhecer, né? Se ela pega um assistente, como um chatbot qualquer que ela consulta, o trabalho já vai ser mais bem executado, ou talvez uma produtividade maior, né? Gastava ali 2 horas para analisar um contrato, vou gastar alguns minutos fazendo isso com uma assistência de um copiloto ali, né? Alguém que ajuda. E se você treinar em dados específicos daquele contrato, né? Pega o acervo de contratos da TOTVS e treina os modelos no acervo de contratos da TOTVS, um agente digital eventualmente vai poder cumprir essa tarefa no teu lugar e já trazer as conclusões. Você não vai precisar mais gastar o esforço ali de análise. Então, fazendo uma analogia com os sistemas de gestão, com tudo isso, se você tem os dados organizados, bem estruturados, você segue as recomendações de uso, você tem informações coerentes, a chance de você usufruir mais de todos aqueles atributos que o Denis comentou vai ser muito maior, né? Ah, você está impedido de usar? Não, mas você eventualmente não vai ter o mesmo resultado, a mesma alavanca que alguém que cumpriu esses requisitos vai ter, né? Então, se trata efetivamente de uma competição num lado, né, positivo, construtivo. Quem está mais bem preparado, em geral, é capaz de ter um resultado melhor. Então, estamos falando também desse processo de usar as próprias bases das empresas, do seu conhecimento adquirido, para estruturar essa nova inteligência. Com certeza. E aí estamos falando muito em predição, em já se antecipar nas cadeias e também a coisa que vocês citaram, né, da repetição de tarefas e tudo mais, como essa do contrato. Mas também cai para esse lugar de análise preditiva e afins? E isso já faz parte, né? Eu diria que começou a coisa... muito antes do Gen AI. Eu diria que a grande mudança de IA generativa é a maneira como você interage com tudo isso, né? Fazer predições, fazer forecasting de coisas, de ajustar tendências ou de sugerir insights. Isso não é uma coisa nova na agenda, né? A gente já faz isso há bastante tempo, isso não é né? A diferença agora é, antes você precisava de uma pessoa super técnica, e técnico aqui eu não estou dizendo só de tecnologia, né? Técnico em qualquer disciplina técnica, para te ajudar a fazer isso. E agora você consegue, do mesmo jeito que nós estamos batendo esse papo aqui, né, pedir para alguém, né, alguém que é digital te ajudar com essa história. Talvez esse seja o grande ponto. E o segundo ponto muito interessante é que além de você pedir esse auxílio, à medida que as coisas vão evoluindo, você consegue também deixar alguém pensando sobre isso. Quando a gente conversa com os nossos times, é legal para a nossa audiência que está aí na dúvida, né? Mas e aí, eu estou usando um assistente, estou usando um chatbot. Esquece das tecnologias. Imagina o que você está querendo fazer como processo, né? Olha, eu quero consultar e quero ter respostas. Você tem ali um assistente à sua disposição. Além de consultar, eu gostaria que ele me sugerisse coisas. Você já começa a ter um copiloto. Não, e além de sugerir, eu gostaria que ele se encarregasse dessa tarefa aqui. Aí você já começa a ter um agente, né? Ele tem autonomia, ele tem uma tarefa específica, ele tem parâmetros para trabalhar e ele começa a fazer isso por você, não mais interagindo só com você. Então é essa lógica que cada um dos negócios, cada um das indústrias vai ter que entender
pessoas como as pessoas da TOTVS vão te ajudar a ter esse entendimento, né? Vão te ajudar a entender esses processos de negócio, sugerir lugares onde usar esse tipo de mecanismo vai ser mais fácil, vai te dar mais resultado, mas obviamente cada uma das empresas vai ter que enxergar essas oportunidades dentro da sua realidade, enxergar como é que isso vai acontecer melhor para ela. E o que são essas tarefas, né? Você conseguir entender exatamente que tarefa você busca para fazer delegar essa tarefa, né? A própria tarefa, assim como a gente colocou que os atributos, né, que são necessários de acuracidade, segurança e tudo mais, você, como o Gustavo falou, quando você define uma tarefa, a tarefa precisa ter também alguns atributos dela. Né, ela precisa ter um resultado claro, concreto para ser atingido, por exemplo. Né? Existem outros atributos, então tudo isso vai ajudando exatamente a fazer com que as coisas fiquem mais organizadas. Quanto mais organizadas elas estiverem, obviamente muito maior a chance de você ter o resultado que você gostaria. E para mim esse ponto do resultado ele é algo extremamente importante. Às vezes, vamos dizer assim, pela fascinação que hoje essa nova tecnologia traz, se esquece que no mundo corporativo, né, lá no CNPJ, AI não deixa de ser mais uma automação, com um nível de potência e de capacidade, de sofisticação muito maior do que qualquer outra coisa que surgiu até hoje, mas ainda assim é um tipo de automação. E a automação ela só faz sentido numa empresa se você tiver dois tipos de resultado. Ou você vai fazer mais com a mesma quantidade de recursos que você estava investindo ou com o mesmo gasto que você tinha, ou você vai ter o mesmo nível de resultado gastando menos do que você gastava. Se você não tiver um desses dois resultados, você vai continuar fazendo o que você fazia, a tarefa que você tinha, exatamente da mesma maneira sem AI. Então, ou você consegue ter mais resultado com o mesmo nível de investimento, ou você vai ter o mesmo resultado com menos tipo de investimento. Não tem um terceiro outcome, um terceiro fim que não seja esse. E o deslumbramento, né? Como essa tecnologia ela traz coisas realmente que a gente só via na ficção científica ali, e, né, nos filmes, etc. Tem esse deslumbramento e às vezes se esquece. A gente, em outros episódios que a gente teve a oportunidade de estar junto, que a gente já falou disso, né? Tecnologia é meio. Tecnologia é meio para fazer as coisas. É fim para quem se diverte com a tecnologia, quem produz e tal, mas no final das contas, no contexto especialmente do CNPJ, se isso não tiver uma finalidade de deixar um cliente mais satisfeito, de deixar uma venda mais fácil, de deixar um processo mais rápido e que isso se traduza em resultado, né, alinhado com a missão daquela empresa, alinhado com a visão daquela empresa, vai fazer menos sentido. E tem uma armadilha, né? A gente às vezes escuta aí essas coisas. Como o Denis falou, fazer mais com o mesmo recurso ou precisar de menos recurso para chegar no mesmo resultado. O que não pode de jeito nenhum é fazer aquela história, né? Gastar mais recurso para ter a mesma coisa, ou eventualmente para ter menos, porque você quer ticar o uso ali daquela tecnologia. Mas esse é um ponto-chave. Armadilha, né? Não, e é um ponto-chave, Gustavo, porque a gente vê hoje uma das vertentes, por exemplo, dessa questão de criação de agentes, é o chamado DIY, né? Do It Yourself, né? Ou seja, as próprias empresas de diferentes setores da economia investindo para criar elas mesmas os seus próprios agentes, né? Nós estamos cansados, né? Já temos algumas décadas de mercado. Brancos na barba, eu tenho alguns também, né? Eu tenho vários. A gente já viu em outros ciclos tecnológicos exatamente o mesmo deslumbramento, né? Ou seja, não. Essa tecnologia nova, ela aumenta a capacidade, ela eventualmente traz um jeito diferente, então isso vai passar a me dar a oportunidade de substituir as soluções que eu tenho e eu mesmo vou criar essas soluções dentro de casa. A história até hoje, no mundo de tecnologia, mostra que esse caminho é um caminho bastante complicado. A esmagadora maioria dos casos deram errado, né?
As empresas, elas normalmente não são empresas de tecnologia, elas não têm o conhecimento e muito menos a escala para garantir todos esses atributos que a gente conversou que um agente precisa no nível do CNPJ, no nível corporativo. E o problema é que, normalmente, as empresas só vão perceber que elas cometeram esse erro depois de algum tempo. Isso não aparece em uma semana ou em um mês. Claro. Isso leva, às vezes, alguns anos. E o custo todo envolvido nisso, e depois todo o custo e o risco para substituir tudo isso, também é muito grande. Então fica um alerta para que as empresas tenham cuidado na hora de tentarem fazer esse caminho do do it yourself. A história dos ciclos tecnológicos não traz bons exemplos nesse caso, não. E a gente, né, a gente estava falando aqui de requisitos, né? Então, todo mundo escuta. Sem dados não tem IA, né? Sem um bom sistema de gestão, né, dos registros ali transacionais, você não tem dados, né? Mas tem uma coisa ainda antes de tudo isso, que é qual o problema que você quer resolver? Qual o caso de uso que você vai aplicar? Porque aí isso vai repercutir no seu sistema transacional, o RP, o CRM, a solução segmentada, vai repercutir nos dados que você vai produzir em relação a isso e vai repercutir nas ferramentas de AI que você vai aplicar para melhorar os seus processos e alcançar tudo isso que a gente está falando aqui. Não se pode perder esse pragmatismo com a coisa. Esse talvez seja o ponto fundamental, né? Pessoal, é só hype? Não estamos dizendo isso aqui de jeito nenhum. Não me lembro da última vez que a gente viu coisas com impacto que a gente está vendo agora a gente está falando na do jeito velocidade. certo. Nós estamos falando de como trazer isso, né, dentro de uma perspectiva pragmática, de como é que isso vai resolver. Como eu brinquei, fazer o videozinho divertido na pessoa física é legal. Na empresa é legal 30 segundos, né? Depois vamos voltar para o resultado que a gente tem que entregar. Não, e pensando que a gente está no começo, né, desse processo da inteligência artificial, que as coisas ainda vão mudar, vão ter muitas oportunidades, muita coisa para crescer, se você não estrutura algo capaz de andar rápido, dá problema, né? Então essa internalização que tem muito, né? Várias pessoas tipo, não, dá para fazer só um negocinho aqui, só que aí você perde o bonde do crescimento com aquilo. E voltando à tua pergunta do foundation, né? Por que esse conceito de foundation é tão importante nessa história? Você já imaginou se em cada uma das áreas de uma empresa, né, as pessoas decidissem o processo olhando exclusivamente para aquele perímetro que elas cuidam? Né? Como é que essas coisas vão se conversar depois? Né? Como é que esses organismos... Qual o protocolo de conversa que nós vamos ter? Né? E quando tem um problema, como é que a gente rastreia esse problema? Como é que a gente consegue, né, voltar na cadeia e descobrir, aconteceu lá na área tal esse problema que gerou um impacto aqui na produção? Né? Então, essa mesma analogia, né, você imaginar que a tecnologia é diferente disso, não é diferente. Você vai ter que ter um mínimo de governança, você vai ter que ter permissão de acesso. A gente, com os primeiros assistentes que a gente lançou na nossa realidade na TOTVS, né, o de RH, eu falei para o Denis, eu tenho certeza absoluta que a primeira pergunta, quanto que é o salário do Gustavo? Né? Se a gente liberasse isso para as pessoas, né, vai perguntar o salário do chefe. Né? Então você tem que ter permissionamento, você tem que ter... Não é só segurança, aquela ameaça do ataque cibernético e tal. É segurança do ponto de vista de domínio de informação, com quem deve ter acesso àquela informação, para que ela vai ser utilizada. Todas essas coisas permanecem. E quando a gente fala de um foundation, a gente está justamente trazendo os elementos que vão suportar esse tipo de cuidado em cada um dos casos de uso que a gente vai produzir. Em escala industrial. Não, e aí volta porque você trouxe no começo, né, Denis, essa história de você quase que auditar, né, você ter a possibilidade de entender toda a estrutura e que muito possivelmente esses tipos de processos sendo usados pelas empresas cada vez mais vai passar a ser até uma exigência regulatória ou de certificações e afins, né? Já não é nada diferente. Hoje, você precisa ter essa rastreabilidade, você precisa ter essa capacidade de auditoria, e isso não vai mudar por causa de AI, pelo contrário. O requerimento provavelmente vai aumentar. Sim. Exatamente por você ter elementos que muitas vezes, para quem está de fora, parecem elementos de uma caixa preta.
né? Ninguém sabe exatamente o que está lá dentro, quais são as regras, os algoritmos. Então, essa capacidade e, por consequência, esse requerimento provavelmente vai aumentar. Mas eu quero insistir num ponto que, para mim, como CEO de uma companhia, é mais importante ainda do que esse, que é tudo isso, para ser trocado, vai ter que trazer um resultado melhor com o mesmo nível de custo. Ou vai ter que trazer o mesmo resultado com um custo menor. No nível do CNPJ, no que são as aplicações corporativas, você falou que está muito no começo, eu diria que ainda está no primeiro passo. O nível de consumo de AI nesse aspecto corporativo, ele ainda é insignificante. Exatamente porque não está claro ainda para ninguém, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em empresas pequenas, seja em empresas grandes, não está claro que você tem a capacidade concreta de substituir o jeito que se faz negócio hoje, o jeito que uma empresa se estrutura hoje, o jeito que os processos, as integrações das empresas ocorrem, não está ainda conseguindo se provar que o resultado vai ser melhor com o mesmo custo ou o resultado vai ser igual com custo menor. O dia que isso estiver provado, maravilhoso. O crescimento vai ser explosivo, mas isso ainda não está efetivamente comprovado. Claro, aí vai ser um aprendizado conjunto, né? Você só vai aprender experimentando, né? Não tem outro jeito. E enquanto isso, ficamos todos nós ansiosos, como a gente brincou mais cedo aqui, observando tudo que está acontecendo, a velocidade das coisas está muito grande. O que a gente prega aqui é que não se distraia só com isso. Acompanhe, entenda, mas volte para esse pragmatismo de tá bom, o que a gente vai ganhar com isso aqui, como é que a gente vai traduzir isso num resultado melhor do que a gente tinha antes. Claro, Mas eu particularmente, assim, fico muito feliz em ver esse processo, porque a gente passa a lidar com a soberania do país, né? Assim, no momento que a gente tem falado tanto em soberania digital, nas agendas públicas, no macro, você ter já nesse momento, que é tão de começo, esse processo de aprendizado conjunto, né, das empresas e de vamos numa infraestrutura nacional trabalhar por isso, fico bem feliz aí de ver que a gente está nesse processo, né? No final das contas, o que nós estamos falando é que você precisa ter um arcabouço criado. E eu não acho que a gente, no Brasil, esteja nem na vanguarda, mas também não estamos no final da fila. Acho que nós estamos ali no meio dos principais países. Uma empresa como a TOTVS, com o peso que ela tem, com o nível de investimento que ela tem, estamos falando de uma empresa que investe aí próximo de R$1,5 bilhão em pesquisa e desenvolvimento todo ano, né? Esse é um nível de investimento muito robusto. Isso ajuda, sim, a garantir que o Brasil não esteja ficando para trás. Óbvio, não depende só da TOTVS, mas depende também da TOTVS. Assim, eu acho que, inclusive, essa discussão de mudar a cabeça das pessoas mesmo e de todo mundo estar um pouco mais aberto para essa história, nessa perspectiva mais pragmática das coisas, vai fazer muita diferença, né? Você imaginar acesso à informação, acesso à formação, ferramentas que uma pessoa que está começando a carreira hoje, né, como ela pode se diferenciar, né? Existe esse dilema todo de eliminação de posto de trabalho e tudo isso, né? Mas não, se a gente efetivamente usar a tecnologia a nosso favor, como aconteceu em outras etapas da nossa história, o ser humano vive pouco, né? A gente vive vive menos de um século em geral, né? Então é difícil de você ver essas mudanças tão claramente, criticar isso. E quem está sendo afetado também, obviamente, está num lugar mais difícil de compreender. Mas se fizer um esforço nesse sentido, vai perceber que a gente tem, sim, mais um momento de oportunidade. Tem ameaças para quem não estiver disposto a se adaptar, para quem não estiver disposto a gastar, né, investimento em se formar um pouco melhor, em mudar de postura. Mas, fora isso, né, e o brasileiro em geral, voltando para o teu comentário, né, ele suscetível, curioso, gosta dessas histórias, adota as coisas. A gente tem que usar essa característica a nosso favor também nesse momento, né? Com certeza, muito bom. Bom, dava para ficar aqui horas conversando, né? O papo passa rápido.
Então, enfim, queria agradecer e por tudo que vocês trouxeram, por todas as explicações, os aprendizados. Muito obrigada, Denis, por mais uma participação maravilhosa por aqui. Obrigado, foi um enorme prazer. E obrigada, Gustavo, também, sempre muito bom ter você aqui. Valeu, até a próxima que aparecer. E você que ficou até aqui, não deixa de assistir os episódios anteriores em podcast.totos.com, seguir a Totos nas redes, compartilhar com os amigos esse episódio e os outros também. A gente vai ficando por aqui, então até a próxima. Tchau, tchau.